a mobilidade de uma pessoa não está restrita ao equipamento, né? Mas ela tem muito mais a ver com a vida da pessoa, com o estilo de vida, com os sonhos, com as perspectivas que ela tem. E então tudo isso a gente tem apresentado aqui no projeto. Então, muito bem-vindo para você que está chegando. Desculpa se eu não li alguma coisa que vocês escreverem, porque eu estou usando o celular ao contrário, né? Então fica um pouquinho difícil de estar lendo enquanto eu falo. Mas tudo que você deixar escrito, a gente vai saber e vai responder. Use os comentários depois no vídeo gravado, tá bom? Porque realmente esse momento aqui é para a gente poder estar discutindo, né? Não é só para eu apresentar a minha posição, o meu ponto de vista, mas como isso tudo é muito novo para a gente, né? Principalmente aqui no Brasil, é uma coisa que a gente está tomando consciência maior, né? De sociedade e de tudo. Como isso tudo é muito novo, carece muito de muita discussão, muita conversa, muita troca de ideia. E o Brasil é muito grande, né? Por isso a internet. Por isso que o projeto entrou para a internet, para justamente alcançar as pessoas no mais distante possível, para a gente estar realmente conhecendo as realidades, né? Eu sou daqui de São Paulo, a Marian Forte, que é a minha companheira aqui no projeto, também somos de São Paulo, mas a gente quer realmente conhecer como que é a realidade da deficiência, da mobilidade nos outros lugares do nosso país, né? E então realmente a internet é uma boa ferramenta aí. Então seja muito bem-vindo aqui à nossa live, toda segunda-feira. Quando não der para fazer na segunda, a gente avisa. Então, a gente fica sempre em contato ali através das redes sociais, do Facebook, do Instagram. E a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Não esquece de ir lá, fazer a sua inscrição, que isso é muito importante. Ver os vídeos, dá uma olhada lá no conteúdo que a gente já colocou, dá ideia de conteúdo, né, para a gente poder pesquisar, para a gente que está nessa área. Eu estou há 10 anos trabalhando só com tecnologia assistiva, né, e prescrições de cadeira de rodas e essas coisas. Então, para a gente que está na área, está no meio, é mais fácil, às vezes, pesquisar uma coisa do que quem está completamente fora. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, põe lá no comentário que a gente vai dar uma olhada e a gente vai atrás, tá bom? Para trazer aqui para todo mundo. Compartilhar ideia, compartilhar conhecimento nunca é demais, certo? É isso que a gente acredita. Então, tá bom. Então, hoje, particularmente, eu trouxe para a gente conversar alguma coisa sobre suspensões de cadeira de rodas motorizada. O que é isso, né? O que é suspensão numa cadeira de rodas motorizada? Ela existe também na cadeira de rodas manual? Então, vamos já esclarecer isso. A suspensão, tudo que eu vou falar sobre suspensão, na cadeira de rodas manual, ela é praticamente feita pelo estilo de pneu, tá? Então, não tem nenhum sistema de suspensão, né? O que a gente fala um pouco sobre as características e as vantagens, né? Os objetivos da suspensão, na cadeira manual, se trata do pneu. Então, a questão do pneu maciço ou pneu inflável é muito importante quando a gente quer avaliar esse aspecto, tá? Mas, então, a gente vai falar do sistema de suspensão da cadeira de rodas motorizada, que é o único que existe, tá bom? Então, o que é isso, né? Eu trouxe aqui um material de última geração para a gente dar uma olhada, para a gente entender o que é suspensão, tá bom? Esse é o meu material de última geração, tá? Que eu encontrei aqui em casa, perdido, para a gente entender o que é uma suspensão. Porque suspensão não tem só em cadeira de rodas, né? Tem nos veículos em geral. Então,
O que é a suspensão num carro? Tá? Se eu estivesse falando aqui para engenheiros, né, a coisa ia ficar mais complicada. Mas como eu estou falando aqui, talvez para pessoas normais, né, a gente vai explicar assim bem basicamente o que seja. O veículo tem as rodas, certo? Então esse veículo aqui, ele tem as rodas e você nota que as rodas estão diretamente presas no restante do veículo, né? No restante do carrinho. Então este veículo aqui, ele não tem suspensão nenhuma, tá bom? Então pensa, eu tenho num veículo a parte que é não suspensa, que são as rodas e os pneus, tá? É a parte que fica no chão, não é? E tem uma parte suspensa, que é essa parte toda de cima, que aí vem a carcaça lá do carro, os bancos, o motor, o que seja, tá? O escapamento, toda aquela história. Muito bem. Então eu tenho dois tipos, né, de estruturas aqui. Neste caso aqui, ele está ligado diretamente, não é? Por isso que eu falo que isso aqui não tem suspensão nenhuma. Imagina uma pessoinha ali, se esse carro bate, ele sente todo o impacto aqui nele mesmo, certo? Porque não tem nenhuma, ele é um bloco só, certo? Já o carro com suspensão, que são todos os carros, né, logicamente, eles têm entre essa parte não suspensa, que são os pneus e as rodas, e a parte suspensa, que é o resto do carro, seja um caminhão, seja um carro de passeio, seja uma SUV, sei lá, uma charrete, que for, entendeu? Entre esses dois blocos, não é? Então eu tenho um sistema de suspensão. Deixa eu dar uma mostrada aqui para você. Isso, aqui, ó. Tá vendo? Entre a parte suspensa e a parte não suspensa, que é o resto do carro, eu tenho a suspensão, tá? É o que faz o elo entre essas duas partes. Tá bem? Então, fica aí a ideia. Então a gente achou assim, onde é que está essa suspensão? Essa suspensão tem que ficar entre o pneu e o resto do carro, ou o resto da cadeira, né? No nosso caso. Muito bem. Então, qual seria a definição dessa tal suspensão, ou desse tal sistema de suspensão? Então, a definição básica é um mecanismo, é um sistema, né, que é usado para três coisas principalmente. Reduzir o impacto. Como eu falei, né, no caso do carrinho aqui, se tiver um choque aqui embaixo, ele vai direto para o carrinho todo, porque é uma peça só. Não é? Então, se eu tenho ali alguma coisa entre, né, um bloco e outro, eu vou reduzir o impacto que houver, principalmente do terreno, né? Ajudar também na estabilidade. Né? Por quê? Por que ajuda na estabilidade? Porque é um sistema que vai manter as rodas do carro sempre no chão. Então, quando você faz uma curva com o carro, aquelas rodas, ela não levanta, né? Ela se mantém no chão. Então, isso, dependendo, né, do sistema de suspensão, e se ele tá bom, né, essas rodas vão se manter no chão. Por isso que a gente verifica os amortecedores do carro, né, verifica a suspensão do carro, porque é um item de segurança, né? Ele dá mais estabilidade ao carro. E a outra coisa, né, que é uma consequência da questão do impacto aqui, é o conforto que a pessoa vai sentir quando está dentro do carro, certo? Bom, isso a gente estava falando de carro, a gente já está pensando em cadeira de rodas, logicamente, mas quando eu penso em cadeira de rodas, né, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar que quando é que a cadeira de rodas, por que ela precisa de um sistema de suspensão? São todas as cadeiras de rodas que têm sistema de suspensão? Não, né? Não são. Esse sistema de suspensão, ele vai ajudar a pessoa a transitar pelas ruas, né? Vai
questão da cadeira de rodas não ter suspensão. Então, eu tenho um modelo então sem suspensão. Sim, existem modelos sem suspensão. E quando é que eu uso uma cadeira de rodas sem suspensão? Depende, tá? Como tudo depende. Então, o que a gente tem mostrado aqui no projeto, né, é a questão assim da gente saber realmente quando a gente indica certas coisas, certos detalhes da cadeira. Por quê? Porque cada detalhe desse vai custar, né? Ele tem um preço. Uma cadeira com suspensão e uma cadeira sem suspensão, elas têm preços diferentes. São modelos diferentes. E aí eu fico naquela, né? Pego a que tem suspensão ou sem suspensão? Qual que é a verdadeira utilidade dessa característica que vai me custar um tanto a mais? Que eu posso usar esse dinheiro, se eu não precisar da suspensão, eu posso usar esse dinheiro para fazer uma outra adequação que seja mais necessária. Então, tudo isso, gente, remete sempre, toda a nossa fala aqui, todo o nosso raciocínio em cima do conteúdo que a gente coloca para vocês, remete à mobilidade integral, né? Aquela questão da gente olhar o indivíduo como um todo e o equipamento fazer parte, se encaixando nesse todo. Entende? Então, assim, eu falo muito em custo-benefício, né? Quando a gente vai pensar em prescrição de cadeira de rodas. Por quê? Porque realmente a gente tem que ser realista que tudo custa, tudo tem um preço. Então, não tem como você ir indicando coisas, não sabe para que é. Sabe aquela pessoa que compra um forno de micro-ondas ultra, hiper, mega, master, blaster e faz 1000 coisas e a pessoa mesmo só vai esquentar água no micro-ondas, né? Então, o custo-benefício aí foi por água abaixo, né? Então, na cadeira de rodas é a mesma coisa, isso que a gente rebate bastante aqui, porque é muito importante da gente ter esse tipo de pensamento quando pensar uma cadeira de rodas. Né? A gente deveria ter esse pensamento quando pensar qualquer coisa que a gente fosse comprar. Mas o nosso assunto aqui é cadeira de rodas. Muito bem. Então, como eu falei, existe cadeira de rodas sem suspensão e ela é boa? Depende, né? Depende para que a pessoa vai usar, depende da condição financeira, né? E é o que eu estou falando, eu não preciso gastar mais se eu não vou usar esse recurso. Né? Às vezes eu não vou usar, porque a gente vai conversar um pouco mais sobre o uso, né, dessa suspensão. Aí você vai analisar, bom, eu preciso disso? Não preciso? Né? Então, o importante é a gente estar conhecendo o que a gente tem, conhecendo a característica, né, um pouco melhor, e aí decidir. Aí você decide se você quer com suspensão ou sem suspensão. Por isso que eu estou falando, existe sem, existe com, vai depender da sua avaliação, né? Se você é um usuário, é da sua autoavaliação. Se você é um profissional, é da avaliação do seu paciente, né? Daquela pessoa que você está indicando, então, a cadeira. Bom, das que tem suspensão, né, deixa eu mostrar para vocês uma cadeira aqui, deixa eu ver se dá para a gente ver direitinho, tá vendo? É uma cadeira, um dos modelos de cadeira que a gente tem, tá meio ruim aqui, tá pegando muito, mas ó, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver justamente como é que é a suspensão da cadeira de rodas, a suspensão dianteira, né, que é a mais comum, tá? Então, é um sistema aqui, é uma peça de metal com uma mola. Isso aqui é mola, tá? É uma mola que vai fazer com que este conjunto, ele ultrapasse, né, as barreiras, os obstáculos com mais leveza, tá? Então, essa é a roda, fica na roda dianteira, tá vendo? Então, alguns modelos têm isso na roda dianteira, alguns têm na roda traseira, tá? O que acontece?
isso que eu mostrei para vocês, né? Então, essa molinha, ela vai absorver o impacto daquela cadeira que está transitando pela rua. Então, você já vai vendo qual que é o uso disso. Ela sempre tem esse garfo, que é uma coisa metálica, dá pra perceber aqui? Isso. Tem esse garfo, olha lá. Tem esse eixo aqui, onde ela roda, certo? E o que estava acontecendo? Essa é a roda dianteira, olha lá, dianteira da cadeira, certo? Então, esse garfo metálico e esse eixo, né, onde ele é fixado, o que estava acontecendo? Começou a quebrar, né? Então, vinha uma pessoa com o eixo todo torto, ou então com o próprio garfo mesmo quebrado, tal. E a gente começou a avaliar por que isso estava acontecendo. Infelizmente, né, a nossa cidade, como praticamente todas as cidades brasileiras, não tem uma acessibilidade decente, né? Então a gente não tem rampa em todos os lugares para que as pessoas possam transitar pela rua e acessar em qualquer momento a calçada sem dificuldade, né? Então o que estava acontecendo? Esse pessoal estava indo com a cadeira e tentando ultrapassar, então, algum obstáculo, algum degrauzinho, né? Geralmente o pessoal tenta ir por algum lugar que esteja menos alto, né? Mas, de qualquer forma, é um impacto. Então, aquele impacto, toda vez, o que estava acontecendo? Acabava quebrando. Então, o que a gente achou? Interessante, né? Mudar o nosso critério para a cadeira que tenha suspensão dianteira. Porque para a gente seria uma questão de custo-benefício. Nós trabalhamos no serviço público, a gente dá uma manutenção básica para as cadeiras, então isso para nós seria uma economia de dinheiro, né, para o órgão público. E se a gente pensar numa pessoa que está com a sua cadeira, que comprou a sua própria cadeira, vai ser uma economia para si mesma, né? Muito bem. E realmente foi. Não apareceu mais tantos garfos entortados como era costume, né? E foi uma coisa bem marcante, assim. Então, realmente, assim, as cadeiras motorizadas, mesmo as mais simples, a nossa mais simples, ela tem, então, suspensão dianteira, por essa causa, né? Por causa da nossa realidade de estar ali com a acessibilidade comprometida, tá? Então, para bem do equipamento, para bem da pessoa, né, que vai, porque quando quebra uma cadeira, gente, a pessoa tem que mandar consertar, né? E aí vai ficar um tempo sem a cadeira. É uma desestrutura na vida da pessoa, quando quebra a sua cadeira, né, muito grande. Então, o que a gente puder fazer para prevenir esse tipo de coisa é bom, certo? Então, você vê que está tudo ligado, né? Não é uma coisa fria. Quando a gente fala em tecnologia assistiva aqui no projeto, a gente imagina que isso é vida, né? A gente fala muito em vida, né? Da vida ser bem vivida, porque o equipamento não é simplesmente um equipamento, é a vida da pessoa, né, que está em jogo, é o estilo de vida, é a qualidade de vida dela que está em jogo. Então, cuidando da suspensão da sua cadeira ou da cadeira do seu paciente, você está, então, investindo, né, e às vezes prevenindo algum problema, né, na vida dessa pessoa, e isso é muito legal. Bom, quem tem suspensão dianteira? A maioria dos modelos. A única que eu conheço, né, confesso que eu não fiz uma pesquisa tão grande, mas eu conheço do nosso serviço, que tem a suspensão traseira, é a Ottobock, né? Eles têm um modelo só de cadeira motorizada e essa cadeira, então, ela vem com a suspensão traseira, né? O que nos trouxe um outro olhar, uma outra possibilidade, que eu já vou dizer. Mas essas são as opções mais, vamos dizer, mais conhecidas no mercado, né? E aí resta conhecer outras coisas, né? Se você conhece alguma outra cadeira, põe aí nos comentários.
Conta pra gente, né, que modelo você tem e se ela tem suspensão ou não. Põe a gente a parado também, né? É assim que a gente vai conhecendo também. Então, eu não conheço, né, essa opção da Freedom, mas eu achei legal. Por quê? Porque existem alguns tipos. Oi, a gente deu uma parada aí pela internet, né? A internet está meio ruinzinha hoje, mas tudo bem. Vamos continuando aqui. Então, a nossa questão é te empoderar, é te dar ferramentas para que você escolha ou você saiba discutir a escolha do profissional que te atende, ou se você é profissional, é para te ajudar a escolher uma coisa melhor para o seu paciente em relação ao custo-benefício também. Tá? A gente tem que ser muito realista nessa hora, porque isso é equipamento, isso é compra, né? É investimento. Então você tem que ter muita responsabilidade na hora de indicar esse tipo de coisa, né? Então, o que é importante eu saber para eu escolher entre uma coisa e outra? Escolher se eu quero sem a suspensão ou com. Se eu quero com, eu quero dianteira ou traseira, entende? Então tem todas essas questões. Principalmente, né, a questão do uso, tá? Como é que eu vou usar essa cadeira? Então, se eu vou, por exemplo, se é uma pessoa que vai ter a sua cadeira, mas é uma pessoa que já não sai de casa, que não já é aposentado, ele vai para muitos poucos lugares. Quando vai de carro, né? Se transporta de carro e aí ali se locomove. Então, se a pessoa tem esse tipo de uso interno que a gente fala, né? E como eu costumo falar, assim, em bons caminhos, né? Quando ele consegue ter bons caminhos na frente dele para andar, não nessa loucura que é as nossas vias, né? Se é para isso, talvez, né, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, não seja interessante, não precise, né, ter, então, a suspensão, tá? Pode ter? Pode. É aquele tipo, assim, item de conforto que você pode ter, né? Mas não precisa, nesses casos que eu falei. Agora, quando a pessoa tem um uso externo, então é aquela pessoa ativa que vai trabalhar, que vai estudar, que costuma sair bastante. Nós temos, né, um usuário que ele é muito ativo, né? Ele é daqueles que gasta assim 2 jogos de bateria por ano, porque de tanto que ele anda, mas ele trabalha com isso, ele trabalha andando na rua. Né? Ele trabalha vendendo coisas, então ele transita muito, ele vai, eu moro no subúrbio, né? Ele vai para São Paulo e volta. Então o gasto, né, da cadeira, o uso da cadeira é muito intenso, né? E sobe metrô, ônibus e trem. Então ele usa muito e passa por todas essas questões na rua, né? E como a gente sabe, a acessibilidade nossa é bem pouca, bem deficiente, né? Então, para esse uso, aí sim é muito importante uma suspensão, né? É muito importante a suspensão. Agora, como eu falei, dianteira ou traseira, né? A dianteira tem mais a ver com a questão dos terrenos, ela vai dar também um certo alívio, né, nos impactos para a pessoa, né, porque está ali, 2 das 4 rodas estão com amortecimento, vamos dizer, né? Então, mas principalmente, né, ela vai ter esse foco, né, na questão dos terrenos, né, do terreno que a gente usa, do terreno que a gente tem sem acessibilidade para andar. E então, para poupar justamente os garfos que eu mostrei para vocês na fotografia, né, aquela parte dianteira da cadeira. Agora, a suspensão traseira, né, já seria
além dessa questão, né, de poupar tal, a própria cadeira, esses casos de patologia que eu falei, patologia de quadril, de coluna, doenças que tenham um fator de dor muito intenso, né? Então aí realmente a gente vê a cadeira como um investimento em saúde, não é? É uma complementação da reabilitação dessa pessoa, por quê? Porque essa cadeira vai proporcionar essa pessoa fazer mais coisas e com uma qualidade melhor, com um conforto melhor, né? Uma funcionalidade melhor. Então, eu vou estar trabalhando, então, na mobilidade integral dessa pessoa, né? Bom, então, em termos de suspensão, era isso, gente. Né? Tem mais coisa, logicamente. Eu vou fazer uma pesquisa melhor, inclusive com relação a esses novos modelos, né? Essa questão da Freedom que eu falei que eu não conhecia, vou ver se confere mesmo, que eles tenham esse opcional, porque aí mais uma opção de fábrica, né? Para a gente poder escolher preço. Vamos ver se ela tem realmente essa opção. E é isso. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Porque, veja bem, quando você conhece um pouco mais sobre o equipamento, sobre as características do equipamento, fica muito mais fácil, né? Você poder orientar alguém, você poder se orientar, né? Senão a gente fica muito na mão dos fabricantes, dos fornecedores, né? Das lojas, que logicamente querem desfazer lá o seu estoque e tal, ou querem vender, geralmente querem vender o mais caro. Então, nem sempre a gente vai cair, né, numa pessoa que tenha um bom senso, uma coisa assim, porque comércio é comércio, a gente não pode também querer uma situação assim muito utópica, né? Acaba forçando as pessoas a esse tipo de coisa. Mas cabe a nós, né, profissionais, usuários, se empoderar, né? Se capacitar, para que a gente possa, então, saber escolher, né? Sabendo a primeira coisa, né? Que não é tudo igual. A grande questão nessa questão de cadeira de rodas é que o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, quando não é, né? E o que a gente está tentando mostrar aqui. Olá, tem gente chegando agora. E bom, então a gente está querendo que você saiba que você pode se empoderar, você pode se capacitar, você pode ter uma ajuda nessa parte, né? E é essa ajuda que a gente está querendo dar, tá bem? Então, em breve a gente vai abrir um curso de capacitação, por exemplo, para usuários, para familiares, para que a gente possa passar para você realmente esse tipo de coisa com mais profundidade, com mais foco no que você precisa, né? E ajuntando, né, todas essas coisas que a gente tem falado numa capacitação só, para que isso seja mais eficiente para você. E também a mentoria para o profissional, né? O projeto também está disponibilizando essa mentoria, que é esse ombro amigo, que é esse profissional, né? Que vai andar junto com você para você começar a indicar suas cadeiras e começar a olhar essa questão com outros olhos, né? Com um olhar mais apurado, tá certo? Então é isso, gente, por hoje, né? Suspensão de cadeira de rodas motorizada. Se tem alguma questão, algum comentário, alguma ideia, pode colocar nos comentários. Esse vídeo vai ficar gravado 24 horas aqui no Stories, depois vamos lá para o nosso feed e vai estar guardadinho lá no YouTube, no nosso canal, tá? Dá uma passadinha lá no YouTube, se inscreve, tá bom? Que a gente precisa muito da sua inscrição lá e do seu compartilhamento, tá bom?